nós precisamos avaliar, as redes sociais são um caminho sem volta. Então elas fazem parte aí do nosso cotidiano e elas vão cada vez mais fazer parte da vida do dia a dia. Nós, obviamente, temos que tomar alguns cuidados, o usuário ele tem que ter zelo, especialmente no seu ambiente de trabalho. No caso do ambiente de trabalho médico, esse assunto ele tem maior relevância na medida em que você está trabalhando sob sigilo. Me parece que o sigilo das informações médicas sobre o estado de saúde do seu paciente é algo sagrado e absoluto. Os médicos e, obviamente, os agentes de saúde não poderiam, em hipótese nenhuma, violar esse dever, né? Não é um direito, é um dever do profissional. Esse é o primeiro ponto que eu acho que os profissionais da saúde deveriam estar mais atentos. E é óbvio que isso, como qualquer dever, ele traz uma série de consequências para quem violá-lo. Isso faz parte do direito, isso faz parte de qualquer sociedade organizada. Então, o primeiro ponto é avaliar essa questão do sigilo das informações médicas perante os seus pacientes. Esse é o primeiro ponto inafastável. No que diz respeito a vínculo de emprego, no que diz respeito ao seu comportamento corporativo, as questões de compliance, as postagens durante o expediente de trabalho, isso também pode ser um elemento que pode vir contra. Existem diversos elementos na legislação, inclusive trabalhista, que proíbem esse tipo de comportamento e podem, inclusive, numa situação mais radical, gerar, inclusive, justa causa. Hoje, as redes sociais, elas podem ser usadas como elemento de prova numa reclamação trabalhista. Então, o empregado, seja ele o próprio médico, ou os enfermeiros, ou os próprios técnicos, eles têm que tomar cuidado com essa situação. É muito comum os empresários que procuram a gente, por exemplo, se basearem as teses das defesas das reclamações trabalhistas em postagens em rede social. Não viole o sigilo dos seus pacientes. Por mais que a opinião pública queira saber, por mais que eventualmente o seu círculo social queira saber, não viole o sigilo. Esse é o princípio básico. Segundo, cuidado com postagens que podem gerar algum conflito de ordem argumentativa ou de ordem política. Então, ninguém vai gerar um conflito com você porque você postou uma foto jantando com a sua família num domingo à noite. Mas pode-se criar um conflito se você é um eleitor do Haddad ou do Bolsonaro e o seu parceiro de trabalho é um eleitor do Haddad e Bolsonaro, ainda mais num momento como esse. Neste caso específico, a legislação, obviamente, ela permite o exercício democrático da sua opinião. Só que você vai ter uma consequência aí de ordem comportamental que nem sempre é o que você espera no ambiente de trabalho. Terceira dica é: evite o máximo do uso da ferramenta social durante o expediente de trabalho. Isso é fundamental, né? Especialmente postagens que não digam respeito com o ambiente. Então, por exemplo, você é técnico de enfermagem, quer postar na sua rede social que você fez um curso, isso durante o expediente de trabalho, não há nenhum tipo de problema, você está se promovendo e isso é bom para a entidade. Agora, durante o ambiente de trabalho, você faz uma postagem de um relacionamento amoroso ou de uma confraternização que você teve que não diz respeito ao ambiente de trabalho, é muito complicado. Outro ponto também nesse terceiro aspecto diz respeito à quantidade de uso da ferramenta. Hoje nós vivemos num ambiente que ele é, se não 100%, ele é 99% fiscalizado. Então hoje você já tem mecanismos de fiscalização de quantidade de acessos ao site, de uso do celular na rede, no ambiente de trabalho. Então, tudo isso é muito rastreável.
Isso, obviamente, prejudica o empregado, o trabalhador que esteja naquele momento de trabalho. E use com moderação, publique fotos da sua família, publique fotos de festividades, tente, na medida do possível. Outro ponto, o uso da fake news. Às vezes isso é um disseminador de fake news que não é interessante nem para a imagem desse profissional no ambiente de trabalho. Isso não é bom.